Casa Seu Mundo, com a Débora, essa grande amiga minha, arquiteta, e com mais duas convidadas, Ana Paula Franco Siqueira e a Kérima da Vila Presentes. Hoje a gente trouxe o seguinte conteúdo aqui para vocês. A gente quer falar um pouco como transformar os ambientes da nossa casa através de uma composição de objetos ou móveis que tragam um valor afetivo, que podem ser compostos com coisas contemporâneas, mas que trazem uma memória. Nessa decoração contemporânea, as pessoas já estão maduras o suficiente para que a gente busque o que nos faz feliz, né? E para isso é interessante essa convivência entre diferentes tendências, diferentes estilos, né? E essa é uma marca registrada dessa nova decoração, dessa nova era aí. Quando a gente traz objetos de tempos diferentes, a gente está sempre buscando valorizar uma cultura também que está ligada a esses objetos, a esses móveis. Quando a gente fala de cultura, a gente vai estar sempre falando um pouco sobre como se expressar a nossa individualidade, a nossa criatividade, a nossa forma de viver, nossa forma de ver o mundo. E é muito legal porque a gente, através das dicas que a gente vai dar aqui hoje, vocês vão ter um panorama de ideias e estratégias de como compor, de como fazer esse conjunto de coisas do passado e coisas do presente, coisas que você pode estar escondido em algum canto, não valorizado, e trazer isso de uma forma moderna, bacana, que conte uma história. Eu vou colocar algumas imagens aqui de referência de móveis e de objetos que vieram aí do passado e que, inseridos numa arquitetura contemporânea, deram um charme especial, né, para esse ambiente. Por exemplo, na minha própria casa, eu uso como um aparador, um baú, que era da minha avó, e ele serve para guardar as fotos de família dentro, além de, em cima, colocar como os porta-retratos, objetos aí de decoração. Também tem a cristaleira, por exemplo, que foi restaurada e ela compõe um ambiente aí como ela veio mesmo do passado, original, né? Tem uma penteadeira que, nesse caso, foi laqueada. Então, cada objeto pode ser trazido para a atualidade com muito charme, dá esse olhar, essa sensação boa, né? De ter histórias para contar, e de mesclagem de épocas, né? Isso valoriza até o nosso olhar para as coisas que são antigas, né? Não é aquilo que você fala, por ser antigo, vou jogar fora, não faz mais sentido. Não, porque não ter um olhar, um cuidado, um carinho para esses objetos? Isso vai fazer a sua casa ficar mais interessante, mais convidativa, né? Nos torna mais humanos quando a gente começa a contar essas histórias. E esses dias, ouvindo um pouco até da Ana Paula, que é terapeuta, falando um pouco sobre um trabalho dela, eu falei assim, nossa, como isso tem relação com essa coisa do patrimônio, da cultura e desse tema que a gente está falando. Por isso, a gente convidou ela aqui hoje, além de que ela tem um trabalho que a Débora acompanhou, maravilhoso, com base nas aquarelas que ela produziu. Ana, você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, é um prazer. Então, eu sou terapeuta e eu trabalho com a psicogenealogia, que é a busca desses dados, dessa história familiar. Então, a gente também vai levar a importância para essa história que fica esquecida, né? E o quanto que essa história nos impacta diretamente na nossa vida atual. E, de uma certa maneira, quando eu recebi o convite para trazer esse olhar para essa decoração, para essa arquitetura, me fez eu fiquei muito surpresa em pensar que esses objetos também que estavam aqui decorando a minha casa também estavam contando uma história, eles não estavam só compondo um ambiente.
Então, nessa minha história que a Débora ajudou a compor aqui, nós colocamos aqui toalhinhas de crochê, bordados que a minha mãe fez, indo há um tempo atrás, que eu gostava, mas eu não sabia como utilizá-las, né? Eu ficava assim, como que eu vou colocar isso dentro da casa? Será que combina? Será que não combina? E, de uma certa maneira, elas foram reagrupadas e ordenadas de uma maneira na parede que realmente elas foram contando uma história. E é interessante ouvir a Letícia contando dos objetos, que eu fui lembrando de outras coisas também pela casa, e eu estou aqui só, o meu olho foi correndo aqui pelos objetos. Então, eu já encontrei aqui um banco que foi o meu pai quem fez, um cestinho de vinho, que é um cestinho que eu uso para guardar as minhas linhas de bordado enquanto eu estou fazendo aquele trabalho manual. Então, isso foi bem enriquecedor, ter esse novo olhar para esse olhar para olhar no sentido de que o que é que aquela casa está me contando, o que é que aqueles objetos estão me contando. Foi um prazer ter esse novo olhar. Que bom, Ana Paula. Eu acho que assim, foi um trabalho muito gostoso. E, gente, foi interessante, porque eu cheguei na casa da Ana Paula e ela me mostrou umas aquarelas, assim, que ela pintava, né? Mas ela me mostrou, sabe, assim, com um pouquinho de introspecção e tal. As aquarelas são lindas, maravilhosas. Então foi um trabalho bem bacana. O que eu fiz foi colocar um pouquinho de cor na parede, ressaltando o que ela tinha, que ela já tinha ali nossa, enfim, o ator principal maravilhoso, né? Então foi muito gostoso esse trabalho, né? E é muito bom você ter contado isso pra gente, viu, Ana Paula? Obrigada. Sobre essa parte o aspecto afetivo, né? Quando a gente traz isso para casa, a gente traz uma casa com mais curiosidade, com mais charme, aquela casa assim cheia de acolhimento que vai contando essa história, né? Que a Ana Paula estava falando, e isso vai gerando, né? Em quem está entrando ali na casa pela primeira vez, algo a mais. É muito interessante trazer isso. E pode ser trazido através, por exemplo, ela estava com a pintura, com a aquarela, pode ser um quadro a óleo, pode ser um bordado, como eu vou mostrar aqui a foto de um bordado da mãe dela, super bacana, que a gente também transformou em quadro, né? Bordado também pode ser transformado em almofada, né? E ele pode trazer tudo isso, todas essas manualidades podem trazer um recurso muito bacana para a casa da gente, fazendo com que ela seja realmente nossa e trazendo esse tato maior, essa coisa assim, que a gente possa degustar mais. Acho que isso que é bacana, né? Tem um outro exemplo de uma cliente que ela é médica e ela queria trazer acolhimento para o consultório, mas o consultório ele tem que ser meio rígido, é pela vigilância sanitária, papapá, papapá, mas a gente precisava de textura, né? E aí ela falou, Débora, eu gosto muito daquelas rendas nordestinas, né? E eu falei, tá, traz uma renda daquela, vamos conversar. E a gente fez um quadro da renda. Então você entra, é um consultório, enfim, de médico normal. Eu usei texturas que a vigilância aprovou, tudo limpinho, tá? Mas de repente você tem aquela renda que ela não tá ali para você pegar, mas você sente a textura dela. Tá? E isso é muito diferente de você entrar num lugar mais frio, né? Então, isso tudo traz, não precisa ser só na casa, pode ser em outros lugares que você queira esse acolhimento por outros motivos, né? Uma coisa que eu acho muito bacana também é você trazer brinquedo. Ah, meu Deus, sabe o que é? Eu acho que um ambiente, se a gente tiver alguma coisa divertida, é legal. Às vezes você tem um brinquedo de infância que você curte, que você gosta, traga para sua decoração. Uau, sabe? Traga ali um bonequinho vermelho para uma estante séria. Qual que é o problema? Se é teu, se vai contar a tua história, conte, olhe para aquilo ali e que é aquilo que te faça bem, né? Eu acho que isso é muito importante. O álbum de fotografia, aí coloca o álbum de fotografia lá em cima no armário, né? Tem que pegar uma escada para subir e pegar o álbum. Não, coloque ele na estante e coloque ele viradinho para você, para te lembrar que antigamente a gente nem imprimia, como é que era que a gente fazia? Não era impressão, né? De foto. Revelava.
revelava, a gente revelava foto. Isso aí conta um monte de coisa bacana, umas coisas de viagem também, né? A viagem ela traz uma sensação muito gostosa, aquela viagem que você fez que foi muito boa, que tava uma turma legal. Não precisa ser de uma forma tão óbvia. Uma vez eu comprei um souvenir, uma coisa baratinha assim, que era para colocar, sei lá, talvez um petisco, né? Só que o fundo daquilo, ele era todo decorado e eu transformei num quadro. E daí, a hora que eu entro, eu olho aquele quadro, é um brasão, né, de uma cidade que eu conheci, é muito legal. Outra coisa que a gente pode trazer, que é uma coisa mais atual, que a gente pode trazer com o conceito afetivo, né? Eu já fiz para algumas pessoas que foram ganhadoras de troféu, de medalhas e tal e tal. E eu tenho um na minha casa também. Eu fui atriz, gente, uma vez, há muitos anos atrás, de teatro. E daí eu tinha uma estátua, mas não tinha nada a ver eu colocar aquela estátua em cima de um aparador. Não, não era mais eu, né? Fiz um quadro com isso, um quadro deslocado. Então, usei uma proporção diferente e tal e não virei aonde conta a história, porque aquela história já faz parte de algo que talvez eu não queira contar sempre, né? Mas eu virei. Então deu uma outra dimensão dessa estátua. Você pode fazer isso também com alguma coisa que você não quer que esteja ali em cima, porque todo mundo, mas o que é essa estátua? Quando que você ganhou essa medalha, essa estátua? Mas que você olha para ela e fala que gostoso, né? Que te lembra alguma coisa. E eu acho que é isso. Tem vários objetos atuais que você pode compor que te dão essa questão, assim, essas lembranças especiais, e podem não ser de algo concreto. Pode ser de uma música, pode ser de um cheiro. Curta, aproveite, traga isso para o teu ambiente. E o mais importante é que essa decoração traga identidade, traga conexão, que traga pertencimento. E tem várias coisas que você pode tirar do baú, tirar dos armários, tirar de cima e trazer para mais perto de você de várias formas bem bacanas e diferentes, tá? Bom, a Kérima, que é uma convidada também super especial, né? Ela é da Vila, ela tem um monte de coisa interessante para mostrar. Eu vi umas fotos aqui antes e fiquei babando. Obrigada pelo trabalho que você teve, viu? Obrigada Pode eu contar pelo um pouquinho. convite. Então, gente, a minha casa é um baú de memórias também, porque tem coisas. Meu marido adora coisas antigas, né? Então ele sempre tem alguma coisa, um móvel que fez. Eu também adoro. E eu acho que a vila também tem uma carinha, assim, porque eu sempre busco algumas peças que lembram algumas coisas antigas. Vocês vão ver aí nas fotos que tem algumas peças que não são antigas, mas que lembram um pouquinho e que ficam legais, né? Da gente estar usando com peças, né? Nossas, antigas. E eu acho que isso assim é muito importante, porque é uma memória afetiva, né? Ontem eu fazendo as fotos foi uma alegria, gente. Foi tão gostoso, porque assim, eu peguei várias peças que me lembraram uma história e me lembraram alguém. Então, assim, é emocionante, porque e você deixa de usar, por exemplo, uma xícara, né? Que você usa para tomar um chá, usa para tomar um café. Tudo bem, eu não quero, eu tenho dó de usar, pode quebrar. Eu acho que tem que usar tudo. Mas se você fica com pena de usar, pega aquela xícara, bota um arranjo de flor, coloca ali numa mesinha de canto, coloca mais uns objetos que combinem, fica super bonito. Você vai servir um café ou vai servir um chá, também você pode colocar flores no bule, levar esse bule para a mesa posta, né? Eu adoro flores em jarras. Ontem até fiz um arranjo numa jarrinha que não é antiga, é uma jarra atual, mas que lembra muito as jarras antigas, né? Que na época eram de cristal lapidado, com aquela bordinha em prata, né? E então você pode usar como vaso aquele objeto, deixa de ser uma jarra, faz um outro papel, né? Hoje também a gente está vendo muito essa etnia, né, na decoração, e eu achei na casa da minha mãe um pilão, gente. E assim, fantástico, com uma cor maravilhosa em pedra.
E aí eu fui saber que esse pilão, essa é uma coisa muito antiga, esse pilão, essa é uma coisa muito antiga, da época de tataravô mesmo, sabe? Aquela coisa que fica lá jogada, ninguém quer. E aí veio para casa dos meus pais, né? Minha mãe e meu pai também adoram uma coisinha antiga. E aí eu coloquei com uma peça da loja e eu achei que ficou tão lindo. Eu falei, acho que eu vou pedir essa peça para minha mãe. Então, eu acho que a gente tem mesmo que trazer essas memórias afetivas, né, para casa, porque eu acho que, além de aquecer o ambiente, você sempre vai lembrar alguma história, vai poder passar isso para os seus filhos, né? E eu ganhei da minha mãe, achei super interessante. Ela foi uma vez comigo numa feira e ela viu um caixote, né, que era para colocar na parede ou num aparador, enfim, tipo aqueles que você coloca rolha. E para você guardar memórias de viagem, enfim, o que você quisesse. Olha como tá voltando essa coisa mesmo dessa memória afetiva, né? E ela olhou aquilo, achou interessante e tal, ficou quietinha. Aí, passado um tempo, ela mandou fazer numa dessas lojas que fazem quadro, né? Fez uma caixa e ela colocou, gente, talquinho meu de quando eu era bebê, sapatinho, ficou aquilo numa caixa, num caixote para pendurar ou para deixar no móvel. Então, assim, eu gostei tanto daquele presente porque babador, sabe? Então, né, fica no meu quarto e eu acho que é uma coisa que é tão carinhoso, né? Você trazer isso para casa, essas rendinhas mesmo, fazer os quadros com as rendas. Tem quadros que a gente vê às vezes tão lindos, mas a moldura está estragada. Aí arruma a moldura, coloca uma pitada mais moderna junto, uns quadros mais modernos, né? É, livros também, eu adoro livros, né? Os livros antigos também compõem muito bem uma decoração. E eu acho legal ter essa pincelada do antigo com o moderno, né? Para não ficar tudo muito escuro, com muita coisa muito antiga, você mescla, né? Traz uma cor para um móvel que de repente está muito escuro, não combina na sua casa, traz uma cor, né, Débora? Eu acho que você deixa mais alegre, mais atual, e é aquela pecinha lá que você gosta, né? E assim, eu vejo que vários. Ontem também, um castiçal, vocês vão ver nas fotos, em prata com um cristalzinho azul, é um castiçal. Eu usei para colocar flores. Então, hoje, né, que a gente está em casa e tá todo mundo se espiritualizando mais, tem sempre, né, algumas pessoas têm um altarzinho. Então, não precisa colocar a vela, você pode colocar uma florzinha ali ou colocar em cima de um livro. Então, assim, eu acho que é muito, muito importante a gente trazer essas memórias para aquecer o ambiente, para aquecer a vida, né? A alma. Acho que essas histórias são muito que vêm nesses objetos, né? Impressionante como as lembranças afloram, como é gostoso, né? Isso. Então é isso, gente. Um pouquinho assim da minha experiência de casa também. E acho que hoje a gente acha muitas coisas que a gente consegue compor muito bem, porque tem uma carinha mais retrô, né, mais vintage, então você consegue trazer algumas coisas. Você pode colocar, por exemplo, uma moringuinha mais antiga junto com uma moringuinha mais nova, mais vintage, colocar flor de repente naquela sua moringuinha mais antiga, né? Tem um banquinho aqui também, eu coloquei dois banquinhos nas fotos, um é atual e o outro é antigo. Impressionante como o mais antigo parece mais atual, porque eu pintei ele num azul, assim, turquesa, mas é um banquinho que era do meu marido. Tava os pintores aparando as tintas, os baldes de tinta, né? Eu falei, nossa, me dá isso aqui que eu vou reformar já.
E então eu acho que aí você dá aquela pitada, né, de uma coisa mais moderna, tal, e fica muito muito legal, muito aconchegante a casa, né? Eu acho que essa quarentena também fez a gente pensar um pouco, né? Olhar mais para casa, né? A gente ficando mais em casa, a gente olha mais para casa, a gente quer deixar a casa mais gostosa, mais aconchegante, com mais calor humano, né? E a gente acaba descobrindo. Então, vá lá no seu armário, vê aquela xícara que você não usa. Se você não quer usar para tomar o café, coloca flores, coloca ela num aparador, coloca ela na sua mesinha de centro, que fica muito legal. Kerman. É isso, gente, é trazer emoção para a vida, né? Aproveitar esse momento em casa para estar transformando os espaços, descobrindo as riquezas que estão guardadas e que basta um olhar diferente para isso, para a gente potencializar toda a capacidade de acolhimento, de afeto, de carinho, na onde a gente vive, né? Muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada, Ana. Obrigada, Kerima. Obrigada, Débora. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. E, bom, qualquer dúvida ou qualquer indicação de algum novo tema, a gente está aqui para curtir um pouco tudo isso com vocês, tá bom? Vocês podem mandar e-mail ou conversar com a gente. Um beijo. Obrigada, Kerima. Obrigada, Ana. Beijo. Obrigada, Tchau. gente.